Ele pediu ali para o Senhor, nos ajuda. Colocou assim a angústia dele, o sofrimento de alma dele diante do Senhor. E dessa forma, o Senhor, ele foi simplesmente o nosso Senhor Jesus. Ele não repreendeu esse homem. Ele não falou, ele poderia falar assim: eu tenho todo o poder, eu sou Deus aqui nessa terra, eu tenho poder para curar o teu filho. Mas o Senhor não o repreendeu. O Senhor antes ensinou ele: se tu crê, tudo é possível ao que crê. Tudo. Quer dizer, foi um ensinamento. O Senhor não precisou falar para ele do seu poder, não precisou mostrar para ele quem ele era. E isso fez toda a diferença. A palavra de Deus, nosso texto-chave é esse, mas eu queria que os irmãos abrissem em Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Muitas vezes, irmãos, o sofrimento, ele pode ser consequência dos nossos pecados. O sofrimento, ele pode ser as nossas escolhas. Tem situações que nós escolhemos sofrer. Eu tive uma experiência com o Senhor, que eu falei assim: Senhor, eu criei os meus filhos e estou criando na tua presença, mas se a minha filha, ela não está na tua presença, eu quero decidir não sofrer. Os meus filhos que estão caminhando comigo e meu esposo, eles merecem uma esposa sadia, uma esposa alegre. Eles merecem uma esposa que tenha vida e que não seja que nem esse rapaz, esse jovem que estava morrendo aos poucos. Eu falei: Senhor, me ajuda, porque toda vez que eu vejo uma postagem berrante, né, uma foto assim que me deixa triste, arrasada, eu fico de cama. Eu falei: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, eu quero decidir a ser feliz, a ter um meu Deus, colocar tudo que eu vivo diante dEle, depender totalmente dEle, colocar meus problemas diante dEle, colocar tudo aquilo que me aflige no Senhor. Senhor, me socorre, se o Senhor não fizer, eu não posso fazer nada. Eu estou orando, eu busco, eu apresento, mas o meu Deus é que dá a resposta certa no momento certo, não é na hora que eu quero, porque muitas vezes nós como mães, a gente tem a tendência de querer proteger demais, querer fazer com que não pode, não isso, não aquilo, mas os nossos filhos, eles precisam ter as suas próprias experiências, eles precisam viver as suas próprias experiências, eles precisam ter testemunho de vida. Então, muitas vezes a gente quer prender, mas a gente esquece que nós passamos por tantas coisas e estamos aqui, né? Na presença do Senhor. Nós já vivemos coisas horríveis, terríveis, né? Tristezas, decepções. Nós já fomos assim acusados, tantas coisas que nós já passamos na nossa vida e nós estamos aqui. E assim nós podemos sim viver, escolher não ficar totalmente refém do sofrimento, escolher olhar para o alto, ter a nossa visão em Deus, falar assim: Senhor, eu quero focar no Senhor. Porque eu não posso fazer com a minha mão, mas o Senhor, com a mão poderosa dEle, pode sim. Ele pode muito mais do que tudo que pedimos, pensamos e sonhamos. Ele pode fazer infinitamente mais. É muita coisa. Infinitamente mais. É coisa demais. Então, por que eu tenho que ficar preocupando? Por que eu tenho que ficar trazendo a dor, trazendo o peso para dentro de mim? Para que eu tenho que ficar com essa bagagem dentro da minha vida? Eu tenho que clamar a um Deus que pode tudo, que fala assim: olha, lança de mim, né? Lança em mim o fardo, aquilo que te preocupa, aquilo que traz tristeza, que te decepciona. Lança em mim, lança no Senhor, porque o fardo dele é leve, é suave. Então é isso que nós precisamos decidir, lançar no Senhor. Lance em Deus, irmãos, que nós vamos ser mais que vitoriosos. O vitorioso, ele vence uma vez, às vezes fica com um título o resto da vida, mas a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. É contínuo, não para. Cada vez que vem uma situação, um problema, a gente vence, vem outra, a gente vence, o nosso Deus está conosco, a gente vai continuar. Isso não tem poder para nos parar, porque nós somos pessoas que cremos num Deus que pode fazer
infinitamente mais. Aleluias. Romanos 3, 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Às vezes a pessoa acha que o sofrimento ele é um aval. Quer dizer que porque eu sofro demais, eu sou uma pessoa boa, eu mereço, né? Aí fala, não, eu já sofri demais, eu mereço. A gente pensa que o sofrimento, ele nos dá esse direito, pensa que o sofrimento, ele nos dá validade de salvação. Eu tenho uma amiga que ela estava comigo na casa da minha mãe, eu falei assim, vamos passar lá na minha mãe, porque eu estava no Sesc. Aí eu falei assim, vamos passar lá na minha mãe, eu quero mostrar para ela essa tabela, quero mostrar para ela os valores, né, que lá tudo é mais em conta. Aí eu cheguei lá na minha mãe com essa minha amiga, aí a minha mãe fez uma cara de nojo para mim, mãe, aí eu toda alegre contando, mãe, olha aqui, ó, tem os preços aqui são bem em contas, a senhora fica pagando aqui no São Francisco, ali no Medicei, mas aqui no Sesc é bem mais barato, e minha mãe com cara de nojo. E olhando para mim, eu toda feliz, eu não estava olhando para o rosto dela, mas minha mãe amiga estava, né? Aí daqui a pouco eu levantei o rosto, eu falei assim, mãe, a senhora quer fazer a carteirinha? É R$ 5. Aí minha mãe, desse jeito olhando para mim. Aí eu peguei e falei assim, a senhora gostou, mãe? A senhora viu tanto de coisa legal? A senhora pode fazer hidroginástica, a senhora pode ter consulta e tal, não sei o quê. Ela levantou, foi para dentro do banheiro, não saiu mais. Eu esperei lá 45 minutos. Aí eu peguei, fiquei assim, né? Eu falei, ai meu Deus. Aí o Márcia, vamos embora, a minha amiga é Márcia. Aí eu peguei e falei assim, Márcia, vamos embora, né? Eu falei, tchau, mãe. Ela não respondeu. Aí eu falei assim, vamos embora. Eu entrei dentro do carro com essa minha amiga. Aí a minha amiga olhou para mim e falou assim, nossa, você está bem? Aí eu falei assim, Aí ela pegou e falou assim, eu vou chorar por você. Aí ela chorou e eu comecei a chorar também. Aí ficou nós duas chorando dentro do carro. E ela disse assim, mocinha, você é muito forte. Ai, você merece Deus mesmo. Você tem que ir para o céu de tripa e tudo. Eu falei, misericórdia. Aí ela falou assim, você tem que ir para o céu de tripa e tudo. Eu falei assim, não, minha irmã, não é assim não, né? Não é assim não. E uma coisa, gente, ninguém merece o céu. Ninguém merece o céu, né? Assim, todos pecaram e todos destituídos estão da glória de Deus. Então, assim, nós não merecemos. É só a graça do Senhor. É a graça purinha de Deus. Oh, Deus lindo. Aí eu fiquei assim, tão assim, mexida, tão abalada que fiquei com enxaqueca. Eu falei, meu Deus, essa minha vida aqui não tá boa não, porque não pode ficar triste que fica com enxaqueca, não pode ficar ansiosa que fica tudo duro, esse ombro aqui tá tudo duro. Aí eu falei assim, mas eu vou ministrar a palavra com o ombro duro, em nome de Jesus. E tô com enjoozinho assim, com dor de cabeça, mas Jesus está no controle, glória a Deus. No versículo 22, vamos voltar lá para o nosso texto, né? Marcos 9. No versículo 22, quando esse homem, esse pai, né? Ele declara todo o sentimento dele, né? Para o Senhor. Nesse momento, ele está botando para fora todo o sofrimento, tudo aquilo que ele viveu, né? Aquela dor para fora. E eu acho interessante comparar assim com o médico. Quando você vai no hospital, que você fala, bota tudo para fora. Aí o médico pega, olha para você e fala assim, mais alguma coisa? Né? E aí eu fui com a minha mãe, antes de viajar, eu fui com a minha mãe no médico e ela falou. Eu até tinha esquecido que o médico tinha falado primeiro, dando bom dia, né? Aí eu olhei assim, ele disse, mais alguma coisa? Ele falou para minha mãe. Aí minha mãe disse assim, não... É isso mesmo, doutor, eu estou muito triste, estou isso. Primeira coisa que ele receitou, de tudo que ela falou, um antidepressivo. Primeira coisa, que ela disse que não estava tendo ânimo, que estava com muitas dores, que era dor lombar, era dor nos rins, era pedra na vesícula. E aí ele pegou, a primeira coisa que ele fez foi passar um antidepressivo. Sabe, irmãos, a igreja, assim, a igreja não, o mundo ele está muito bagunçado. Está tudo fora de ordem. São pessoas desejando morrer e pessoas lutando para viver.
Eu tenho uma cliente que foi lá em casa e ela pediu para mim ajudar a fazer um monte de caixinha para um casamento, que era a lembrancinha das madrinhas. E aí eu fiquei toda feliz, né? Aí ajudei a fazer as lembrancinhas, tudo. Quando ela chegou lá em casa quinta-feira, ela disse assim: Márcia, sabe o casamento do meu filho, que foi mês passado? Eu falei: sei, que a gente fez as lembrancinhas, né? Aí ela diz assim: pois é, menina, a esposa dele teve um desmaio, minha nora, e está com leucemia, só tem um mês de casado. E eu falei assim: meu Deus, e a gente vendo, né, as notícias, né? Muitas pessoas tirando sua própria vida e outras lutando para viver. O mundo está realmente fora de ordem, né? Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, guarde os nossos filhos, guarde as nossas mentes. Nós estamos num tempo de estar orando, né? Pelo emocional, né? Pela nossa vida diante do Senhor, pela nossa autoestima. Tem sido bênção, todos os cultos, tem sido assim, as ministrações têm sido muito fortes. E que o Senhor assim venha estar colocando no coração da igreja esse desejo de conhecer, de se conhecer, de perceber quando você não está bem, de olhar para dentro de si, entender que você não é super, né? Então, esse pai aqui, ele quando vai diante do Senhor, ele está ali nas últimas, como diz assim, no fundo do poço, né? E aí, eu vi um exemplo na Bíblia, que a Lu até citou na nossa reunião de mulheres, sobre Pedro. Pedro era alguém que estava querendo mostrar ser super, porque quando Jesus falou que ele ia ser entregue, ia ser morto, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, Pedro falou assim: Senhor, eu vou com o Senhor, eu morro, tudo. Ele naquele momento ele estava falando que ia fazer tudo. Só que aí ele negou o Senhor 3 vezes. Então, uma das coisas que a gente tem que perceber é que nós não somos super. Nós vamos ter, sim, na nossa vida os altos e baixos. Uma hora a gente está com muita fé, outra hora a nossa fé está abalada. E a gente está que nem esse homem. Se tu podes, Senhor, me ajuda. Se tu podes, entra com providência. Se o Senhor pode, me ajuda, me socorre. Tem hora que a gente vai estar assim, a fé vai estar em alta. E tem hora que a gente vai estar olhando para o Senhor e falando: se tu podes, né? Assim somos nós. E o Senhor nos fez assim, nos ama assim. Amém, igreja? Jesus mostra que a única coisa que pode impedir a cura do filho dele é só a incredulidade. Por isso que Jesus responde: se crê, né? Tudo é possível ao que crê. Então tem muitas coisas que dependem simplesmente de mim e de você, da gente crer. Porque no que depender de Jesus, né? Qualquer caso difícil e impossível, tem jeito. No que depender de Jesus, tem jeito. Mas só que vai depender de mim e de você. Às vezes a gente ora por alguém que está enfermo, mas aquela pessoa que está lá enferma, será que ela consegue crer que ela pode ser curada? Será que a vida dela, ela passou uma vida conturbada, nunca quis aprender de Deus, conhecer Deus, né? Buscar o Senhor? Só quem conhece plenamente as pessoas é Deus. Essa minha amiga que fala que eu tenho que ir para o céu com tripa e tudo, toda situação que eu vivo, ela fala assim: mocinha, você não existe. Aí eu falo: eu existo sim, pode beliscar aí. E aí é porque, gente, eu consigo viver cada momento. Eu vivo os momentos. Tudo que é ruim eu sofro, eu choro, eu vivo. Mas aquilo ali, eu peço para o Senhor que aquilo ali não tenha poder de me fazer refém, de me colocar enclausulada, assim, numa jaula. Eu falo: Senhor, me liberta disso. Senhor, me salva, me socorre. É assim que nós devemos clamar ao Senhor: me socorre, me salva, me salva. Me salva da depressão, me salva daquilo que me acusa, daquilo que as pessoas acham que eu sou, mas eu não sou, elas não me conhecem. Do mau julgamento, né? Essa é a palavra certa. Me livra, me cura do mau julgamento, porque tem pessoas que se importam muito com o que os outros pensam e falam de você. Tem gente que se preocupa tanto que chega a ficar doente, né? No meu caso, eu fico doente de decepção. Eu fico doente de decepção.
E eu falo assim, Senhor, me ajuda. Eu vivo o momento, eu choro mesmo. O dia que o gato mais gato fica gato bigodudo, com os bigodes não pode virar que me espeta, aí eu choro. Se ele der uma má resposta para mim, eu choro na hora, é instantâneo. Eu não escondo de ninguém. Ixi, acabou. Se me ver chorando do lado dele, ele me deu uma espetada com os bigodes duros. Porque o gato mais gato, meu Deus, tem hora que ai, só a glória de Deus na minha vida, amém? Glória a Deus. Sobre a verdadeira fé. Essa fé, ela não nasce dentro de nós, não é mérito nosso, nós não podemos ser aplaudidos por essa fé. Essa fé é tão tremenda as coisas de Deus, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé, quem é o dono dessa fé? Eu queria que os irmãos abrissem em Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Deus é tão maravilhoso, tudo dele é tão perfeito, que na hora que eu li isso aqui, eu fiquei sorrindo. Essa fé, ela não nasce dentro de nós, a Bíblia diz em outra passagem que ela é repartida igualmente a cada um de nós, e cabe a cada um de nós a exercitar a nossa fé. Hebreus 12, 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para quem? Para Jesus. Quem ele é? Autor e consumador da nossa fé. Gente, eu fiquei sorrindo, porque ele é autor e consumador da nossa fé. A fé, ela é repartida igualmente. Cabe a cada um a exercitar. E a palavra também nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer que ele me dá fé para me agradar ele. Quer dizer que a fé que ele me dá é dele e é para agradar ele. Eu falei assim, meu Deus, que tremendo. Eu recebi ontem, de aniversário da Bárbara, esse colar com um nome bem grande, fé. Porque ela fala, mãe, a sua vida é fé. Quer dizer, reconhece, né? Como que nós somos reconhecidos, né? Você já parou para pensar? Como é que você é reconhecido dentro da sua casa? A pessoa que só murmura, a pessoa que é só reclamona, que só sabe reclamar, só sabe maldizer, a pessoa que sempre está com calor, sempre está com frio, a pessoa que está com um monte de doença. Às vezes pergunta, como é que você está? Ai, estou bem não. Nem estava lembrando da dor, mas aí começa, ai, estou sentindo um negócio aqui e tal e tal. Gente, como é que nós queremos ser lembrados? Como é que nós queremos ser lembrados? Como aquele pai amoroso, aquele pai que a gente percebe nele, que ele quer avançar, mas ele respira fundo e para escutar? Será que a gente quer ser lembrado como aquela mãe, que é tipo a Rochelle? Né? Uma tempestade dentro de casa? Ou será que a gente quer ser lembrado como aquela mãe que fica ali? Tá, na paciência, tá bom, tá, mas eu te pedi. Olha, eu te pedi ontem, te pedi anteontem. Gente, eu fico admirada com a paciência que às vezes eu me encontro com a paciência. Tem 12 anos que eu moro na casa que eu moro. E eu guardo armador de rede há 12 anos esperando alguém botar para mim. Há 12 anos. E eu sonho com essa rede, eu falo direto assim, nossa, seria tão bom se tivesse uma rede aqui. E tá lá um armador debaixo do tanque. E eu penso assim, nossa, eu sou paciente. Tem promessa que vai sair. Glória a Deus. Tem que ter o testemunho depois. E aí eu vejo assim que nas mínimas coisas eu tenho muita paciência. Tem horas assim que realmente eu começo a acreditar que eu não existo mesmo, não. Glória a Deus. E eu fiquei muito maravilhada com essa fé que é do nosso Deus, e Ele nos dá a fé para que a gente venha agradar Ele com a fé que Ele nos dá, né? Maravilha de Deus. A palavra também diz assim, que toda boa dádiva, né, todo dom perfeito provém do Pai das luzes, né? Vem tudo dele. Se você é uma pessoa
sanguínea, sanguinária, se você é uma pessoa amorosa, vários temperamentos, sabe? Tudo vem de Deus, mas você tem como colocar tudo na mão dele, para que ele venha moldar, trabalhar, né? O que a gente aprende? Até o caráter de Cristo. Quer dizer, a gente chega na igreja do nosso jeito, pá! E a gente é ensinado a buscar em Deus, ter o caráter de Deus, né? Se eu era de um jeito, eu vou mudando, porque o Senhor é que molda, o Senhor é que transforma, né? É buscando nele que a gente vai percebendo as mudanças na nossa vida. No versículo 24, eu achei muito forte quando ele diz assim: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Tem algumas traduções que falam assim: e imediatamente. Naquele momento, quando Jesus fala assim: olha, se crê, tudo é possível ao que crê. Só que tem traduções que diz que imediatamente, aquele homem em lágrimas, ele responde assim, no supetão assim, né? Ele responde assim: creio, ajuda a minha incredulidade. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: creio, ajuda a minha incredulidade. Neste momento, ele se sentiu confrontado, porque ele respondeu assim, no impulso: creio. Mas aí ele pegou e conseguiu olhar para dentro dele. Ele conseguiu se ver neste momento. Olha só, ajuda a minha incredulidade. Gente, é tão bom quando você está diante do Senhor e não tem máscara. Você sabe quem você é. Muitas vezes, você anda no seu dia a dia e todo mundo fala: nossa, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem é forte. Porque o que ela passa dentro da casa dela, o que ele passa no serviço dele. Então, assim, esse é o momento que nós estamos diante do Senhor e a gente se sente confrontado. Eu respondo no impulso: eu creio, eu aceito Jesus. Quando aceitei Jesus, todo culto eu aceitava Jesus porque eu não entendia. Aí eu falei assim: quem fez essa oração pela primeira vez? Eu levantava a mão, todo culto eu estava lá. E falaram assim: irmã, tá bom, chega. Aí eu falei assim: não, é porque falou assim, quem fez pela primeira vez e toda vez muda alguma coisa, é porque cada irmão ora de um jeito. Aí quando falou assim: quantos irmãos aqui fez essa oração pela primeira vez? Aí tá lá eu com o braço levantado, acho que os obreiros já falaram: meu Deus, ela é irmã de novo. Mas eu estava com tanta sede do Senhor, minha cunhada falava de Jesus para mim, eu falava assim: então eu vou hoje aceitar Jesus. Ela falou: vai? Eu falei: vou. Faltou luz no PSU. O carro do Edivan, a chave sumiu, aí teve que cortar o alarme e pegar a chave reserva. A minha cunhada estava dirigindo, apareceu um cavalo na escuridão do PSU na frente do carro. Chegamos lá, era dia 25 de dezembro de 99, era cantato, o pastor não fez apelo e eu passei o culto todinho. Que hora que teu pastor vai me chamar para aceitar Jesus? E aí ela pegou e falou assim para mim: calma, cunhada, no final. Aí eu: tá. Aí quando terminou tudo, aí levanta a mão para o seu irmão, aí abençoando, tal. Tá aqui a pessoa: e agora? Vai ser que hora? Aí ela: ih, cunhada, hoje não teve. Aí eu falei assim: ixi, mas eu só saio daqui com Jesus, porque o trabalho que deu para chegar aqui, eu só saio daqui com Jesus. Aí ela pegou e falou assim: então tá, eu vou chamar o pastor. E chamou o pastor Wagner, você sabe o que é? É que a minha cunhada disse que não vai embora sem antes aceitar Jesus. Ele achou incrível isso. Aí foi orar por mim, eu chorei, aceitei um bocado de vez depois, mas foi céu na terra, glória a Deus. Na declaração deste pai, é uma situação que nós vivemos. Eu estava pesquisando, e o nome desse tipo de declaração significa declaração ambígua. Quer dizer, é os altos e baixos. Tá, eu vou para o culto, mas eu não sei não. Eu vou, né? Estou passando por isso. Tá, eu creio, mas não creio. Não, eu creio, mas não acredito. Não, eu acredito, mas não creio. É uma bagunça. Então, assim, é os altos e baixos da nossa vida, né? E nessa resposta dele imediata, que houve esse impulso, ele reconhece, né, as fraquezas, reconhece que foi conflitado naquele momento, né? Por isso foi levado às lágrimas. E quando as lágrimas chegam, é o momento que a gente se entrega diante do Senhor.
a hora que vem as lágrimas dentro assim da gente, que a gente não consegue segurar, é o momento assim que o Senhor alcançou o nosso coração. É o momento mais lindo que se tem de estar na presença do Senhor. Duas coisas esse homem pede para Jesus. Primeiro, ele pede a cura do seu filho. Depois, ele pede para Deus curar da falta de fé. São dois pedidos. Gente, ele esteve diante do Senhor e fez dois pedidos. Que tremendo. É tão importante a gente perceber que quando a gente está diante de Deus, a gente tem oportunidade de sobra. No momento que você estiver no seu quarto, que você estiver buscando o Senhor, estiver no momento de intimidade, aproveita, coloca para fora, se derrama diante do Senhor, coloca para Ele os teus desejos, os teus anseios, as tuas aflições, coloca tudo aquilo que te aflige, coloca diante do Senhor, porque esse é o momento que Ele alcança o nosso coração, que Ele trabalha no nosso coração. É aquele momento ali que a gente é despedaçado, é aquele momento ali que a gente está ali, começa com poucas palavras. Ai, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Daqui a pouco você está se derramando na presença do Senhor. Você está reconhecendo que sem Ele você não é nada. Você está colocando diante da presença dEle a tua vida. Você declara que você já não vive mais você, mas Cristo vive em você. E a tua vida é dirigida por Ele. Amém? Esse texto é um texto muito bonito, que eu fiquei com medo de ministrar esse texto, né? Eu falei assim, meu Deus, é essa palavra mesmo? Eu falei para Ana Cláudia, eu falei, Ana Cláudia, tem uma semana que eu estou lendo uma palavra, mas eu acho que não é essa palavra não. Mas aí quando eu cheguei no culto hoje, eu falei, Ana Cláudia, é a palavra, porque eu fui ler e comecei a abrir o berreiro, eu falei, é essa palavra sim. Então é essa palavra, a palavra de posicionamento, de um que clama dentro da sua casa, de um que é chamado pelo Senhor e se levanta, não se acovarda, vai diante de Deus. Muitas vezes a gente vai ter nas nossas vidas pessoas que a gente vai se decepcionar, mas não vamos deixar de olhar para Jesus não. Já vai completar 20 anos que eu estou na presença do Senhor, já passei por tantas coisas na igreja, mas eu nunca deixei de olhar para o meu Deus, porque o que importa é Ele, porque pessoas, elas vão, elas vêm, e essas pessoas, elas não podem ser a medida para que você permaneça na presença de Deus, elas não podem ser o termômetro que te faz assim, não, eu vou para a igreja porque fulano anda comigo, eu me espelho naquela pessoa, e se aquela pessoa cair, e se aquela pessoa te decepcionar, a primeira coisa que você vai fazer é sair por essas portas e não voltar mais. Então o que a gente tem que colocar a nossa vida? A nossa vida naquele que pode todas as coisas, todas as coisas. Eu estava lendo sobre outra palavra que eu queria ministrar, e aí o Senhor falou que não era aquela palavra, e era a palavra sobre Ana. E Ana, ela, diante de tanta aflição, ela chorou e clamou a Deus por Samuel. E quando Ana recebeu o milagre, Samuel, a primeira coisa que ela foi na presença de Deus, levar Samuel e falar, olha, por este menino eu clamava. Quando você receber tua bênção, primeira coisa, vem na presença do Senhor, fala, Senhor, era por isso que eu estava clamando aquele dia, hoje eu vim testemunhar, não deixa não de testemunhar. E aí eu fiquei pensando no lar de Ana. O lar de Ana era um lar que tinha as picuinhas de Penina, né? Tinha as coisinhas que eles passavam lá no dia a dia, as irritações, as provocações. E eu estava pensando, o lar que Samuel ia morar não era um lar perfeito, porque a casa de Eli estava sem a glória de Deus. Eli era um sacerdote de Deus, e Deus falava através dele para o povo. E se Deus não estava se manifestando, quem estava sofrendo era o povo de Deus. E nós somos sacerdotes no nosso lar, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos ter intimidade com Ele. O Senhor, Ele teve misericórdia do povo dele. Ele encontrou no coração de Ana Samuel, que ia governar, que ia ser juiz, que ia ser profeta no meio de toda uma multidão. Eu quero dizer que Deus tem cuidado para a sua vida. Deus, Ele tem cuidado na sua vida, Ele tem ciúmes de você. Você é a menina dos olhos de Deus. Onde quer que você esteja, o Senhor tem cuidado com a tua vida. Você não está
aleatoriamente solto neste mundo. O Senhor te ama. Eu queria convidar neste momento você para ficar de pé, para que você venha estar orando neste momento, para que Deus venha te cingir do alto da cabeça à planta do pé, que você venha ter sabedoria dentro da sua casa, que você venha ter sabedoria no teu emprego, naquilo que você faz, que você venha ter sabedoria em colocar o teu coração nas pessoas certas, porque às vezes a gente fala coisa para as pessoas que não vão nos ajudar, pelo contrário, elas vão rir de nós, elas vão olhar para a gente e falar assim, coitado, coitada. E a gente precisa ter comunhão com aqueles que compartilham do mesmo Espírito de Deus. Amém, igreja? Deus querido, Deus amado, Senhor, eu quero clamar nesta noite, Pai amado, por cada um que entrou aqui nesta noite. O Senhor sabia exatamente, Senhor, quem viria, Pai, ouvir esta palavra, meu Deus. Meu Deus, esse pai, Pai amado, ele clamou, Pai, por este filho. Ele clamou, ele viveu dificuldades, ele viveu, Pai amado, lutas, ó Deus.